Olá, bem-vindos de volta. No vídeo anterior nós vimos o retificador de meia onda. Vimos que no retificador de meia onda, apenas um semiciclo do sinal de entrada é retificado. Veja que eu tenho o sinal de entrada, dois semiciclos, mas no retificador de meia onda apenas um semiciclo é retificado. Sabemos que retificar é tornar uma tensão bidirecional ou corrente bidirecional em uma tensão ou corrente unidirecional. Apenas um semiciclo, ou positivo ou negativo. Mas o que importa é que ela é unidirecional. Aprendemos também a medir a tensão média na carga, ou o valor DC da tensão na carga, que é Vp sobre π, onde Vp é o valor de pico da senoide de entrada. E que o valor RMS é o valor eficaz, é o valor de pico sobre 2, metade do valor de pico. Calculamos a potência eficaz. Aqui no circuito ele pode mostrar essa potência como uma potência média. 20,6 watts. 22,5 watts. Essa diferença, eu já expliquei, é porque o valor RMS da tensão na carga é a tensão de pico sobre 2. Porém, a tensão de pico na carga é um pouco diferente da tensão de pico de entrada devido ao diodo em série com a fonte. Então, tem uma queda de tensão quando o diodo está conduzindo. Até aí, tudo bem. A partir de agora, vamos estudar o retificador de onda completa. Como o nome já está dizendo, o retificador de onda completa, ele retifica os dois semiciclos do sinal de entrada e aproveitar toda a tensão de entrada. Então, o primeiro passo é montar o circuito do retificador de onda completa. Eu vou aproveitar esse retificador de meia onda. Vou tirar esses medidores daqui para limpar, não poluir tanto o circuito. Vou tirar o voltímetro. Vou colocar essa referência aqui embaixo. Então, como eu falei, o retificador de onda completa aproveita os dois semiciclos do sinal de entrada. Este retificador de meia onda retifica um semiciclo. Eu vou incluir outro retificador de meia onda para retificar o outro semiciclo. Veja que nós temos duas tensões. Veja, a tensão de entrada está dividida em duas fontes. Essas duas fontes elas estão em fase e em série. Então, eu posso tomar qualquer uma delas em relação à referência. Sempre que V1 for maior do que zero, o diodo D1 conduz, porque a tensão negativa da fonte é menor do que zero. E sempre que V1 for menor do que zero em relação à referência, então esse ponto ligado ao terminal positivo, sempre que ele for menor do que zero em relação à referência, D2 conduz e a fonte V2, que é exatamente igual a V1, vai suprir a alimentação para a carga. Vou abrir o osciloscópio. Essa forma de onda ainda é do retificador de meia onda. Vou ligar para que possamos ver a diferença entre o retificador de meia onda e onda completa. Então, eu vou parar a simulação. Vou mostrar
o sinal de entrada, senoide de entrada. Vamos retirar o sinal de entrada e mostrar apenas a saída. Então veja que os dois semicírculos eles estão sendo retificados. De cara, o que eu posso dizer? Que o nível DC da tensão aumentou, bem como o nível RMS. E a frequência também aumentou. Vamos calcular os valores da tensão, da corrente e da potência na carga. Eu vou para o MatCAD, não é mais retificador de meia onda. É um retificador de onda completa. Vamos seguir a mesma rotina de cálculos. Tensão de entrada em função do tempo é Vp sendo em ômega t. Vp é a tensão de pico. O período não é mais 2π. O período na carga é π. A equação é a mesma, integral a mesma coisa, porém o período não é 1 sobre t, é 1 sobre π. A integração é no período que é 0 a π, tá certo? Agora, o nível DC é 2Vp, que é a tensão de pico sobre π. Estou aproveitando todo o cálculo feito para o retificador de meia onda. Isso quer dizer que a tensão DC na carga ela dobrou. Era Vp sobre π, agora passou a ser 2 vezes Vp sobre π. O valor RMS da tensão na carga é a mesma coisa, exceto que o período da tensão na carga é π. A integração do intervalo é 0 a π, a mesma coisa, que se repete. Tira o 2, que é só π, que o intervalo do período é π. A integral do seno ao quadrado já foi resolvida. Então, a tensão RMS ao quadrado é Vp ao quadrado sobre π vezes o resultado da integração, que é π sobre 2. π dividido por π dá 1. 2 vezes 1, 2, que não é 4, 2. Vrms ao quadrado é Vp ao quadrado sobre 2. Mas o Vrms é a raiz quadrada de tudo que aparece no segundo membro. Raiz quadrada de Vp ao quadrado é Vp, raiz de 2 eu vou manter como raiz de 2 mesmo. Os valores dos componentes são os mesmos, então a tensão da fonte tem um valor de pico de 30 volts e a carga de 10 ohms. O nível DC é 2Vp sobre π, 2Vp sobre π para o retificador de onda completa. Então, a tensão dobrou. 19,1 volts. E o Vrms, aqui é raiz de 2. A tensão RMS é V de pico sobre raiz de 2. Significa dizer que o valor RMS da tensão de saída é idêntico ao valor RMS da tensão de entrada. A diferença é que a tensão de saída está retificada, mas os dois ciclos do sinal de entrada estão sendo aproveitados na carga. E a diferença numérica, evidentemente, é devido à queda de tensão nos diodos.
a potência na carga subiu. VRMS ao quadrado dividido por R1, 45 watts, nessa nova condição. Eu vou abrir o voltímetro. O voltímetro está dizendo que a tensão média na carga é 18,15 volts, enquanto que aqui deu 19. Repetindo, existe uma queda de tensão em cada um desses diodos, em cada semiciclo, quando ele está em condução. Eu vou mostrar a tensão no diodo para que isso fique mais claro. Eu vou colocar osciloscópios com a mesma tensão de referência. A tensão de entrada, tensão no diodo, pode ser em qualquer um dos dois, tanto V1 quanto V2. Vamos colocar aqui em V2, fica mais claro o ponto de leitura. Vamos simular. Ok. Certo. A tensão caiu devido ao nível DC. Pronto. Vou aumentar a escala. Agora sim. Vamos tirar a tensão de saída. Essa é a tensão no diodo D2. O que está ocorrendo aqui? Veja que no primeiro semiciclo do sinal de entrada, o diodo D2 está aberto. Quem conduz é D1. A tensão V1 aparece sobre a carga. E no semiciclo seguinte, a tensão no diodo D2 é de apenas, vamos trazer, aproximadamente 1 volt negativo. O diodo D2 está conduzindo. Então, quando o diodo D2 conduz, a tensão na carga é a tensão V2. Veja que a tensão no diodo aproximadamente 60 volts. 2 vezes a tensão de pico. Então, em relação ao terra, o diodo D1 está conduzindo, a tensão V1 e V2 estão em série. Então, a tensão reversa em cima do diodo D2 é 2 vezes 30 volts, ou seja, 60 volts. Esse é um cuidado que se deve ter nessa topologia de retificador de meia onda, é que a tensão reversa no diodo ela é o dobro da tensão de pico. Então vamos continuar. Vamos pegar o valor RMS da tensão na carga. Aqui, nesse ponto. O valor RMS dá 20,3 volts. Valor medido 21, levando-se em consideração que existe aproximadamente 1 volt quando o diodo está em condução. A potência na carga é 41, pelo mesmo motivo. Teoricamente é 45. Mas a ideia do retificador de onda completa é exatamente essa. É aproveitar toda a energia fornecida pela fonte. Dessa forma, o retificador de onda completa é o mais utilizado em fontes de alimentação ou coisas do gênero. Muito obrigado e até a próxima.